Começar aqui o disciplina explicando, né? A gente está aqui na Escola de Contas fazendo um pouquinho de gestão de conhecimento por conta própria, né? Na verdade, essa administração da gente ter todo esse conteúdo que a gente está produzindo disponibilizado, não só para quem tem a possibilidade de vir, né? A gente sabe que agora com a crise, com essa necessidade, principalmente o pessoal do município, é mais complicado se deslocar. Então não tem por que a gente restringir o conhecimento, o que a gente transmite aqui, à sala de aula. Por isso que essa aqui vai ser a primeira aula que a gente vai gravar, efetivamente. A gente vai evoluir, né? Esse aqui é nosso piloto. A gente está fazendo com um equipamento mais improvisado, o que dá para fazer, mas mais para testar o conceito, né? Ou seja, a gente está mais buscando gravar a apresentação, gravar o áudio, efetivamente gravar o professor ou qualquer coisa. Por isso que a gente está usando a linha. E vocês vão ter esse conteúdo disponível aonde? A gente provavelmente vai disponibilizar isso no YouTube mesmo. Tá? As sessões plenárias já passaram a ser disponibilizadas e aqui o conteúdo vai seguir a mesma linha. É uma ideia da gente colocar o seguinte: isso aqui é feito com dinheiro público, né? Somos funcionários públicos, estamos aqui não só chegar ao máximo da administração pública possível, mas também, quem tiver interesse, por exemplo, gestão de conhecimento é uma matéria de conhecimento geral, quem tiver interesse vai poder acessar. Tá? Então, desculpa aí só a estrutura, quem estiver atrapalhando um pouquinho, mas a gente vai tentar fazer o mais tranquilo possível. Tá? A gente vai começar hoje, na verdade são esses cursos vão ser 2 dias seguidos. Peço desculpa pela carga horária seguida. Tá? Isso aí também é em respeito ao pessoal do município, quem vem de longe, quem vem de Itaperuna, quem vem de Volta Redonda, é mais fácil vir e passar 2 dias seguidos do que fazer o curso como normalmente a gente acha que é mais agradável, pequenas horas em dias espaçados. Que é muito bom para o pessoal do tribunal, é muito bom para o pessoal do estado, mas para o pessoal do município é mais sacrificante você vir aqui ao capital só para você assistir 2 horas, 3 horas de aula. Então assim, é puxado para vocês, é mais puxado ainda para o professor, mas a gente vai dar esses 2 dias seguidos. Para a gestão de conhecimento não necessariamente é o tempo ideal, né? Ou seja, é um tema vasto, é um tema que tem crescido. Eu até acrescentei, amanhã a gente vai ver, acrescentei coisas porque a inovação que a gente vivencia cada dia eu já tenho sentido que gestão de conhecimento está quase novidade para muita gente, mas já está quase indo para o museu por causa de inovações como inteligência artificial e coisas do tipo. Né? Então, talvez antes de ser implantado, de repente já vire uma coisa passada, que a gente não vai mais treinar as pessoas, vai direto para a inteligência artificial. Mas é um tema relativamente novo. Tá? Eu vou ser o professor de vocês, meu nome é Raul Araújo. Eu sou funcionário aqui do tribunal, estou indo para 20 anos, já passei em vários setores, estava no controle externo, fazendo auditoria na área de pessoal, agora eu assumi a coordenação aqui da Escola de Contas, que é a gente cuida tanto dos projetos da escola, mas principalmente com a questão da gestão do conhecimento da escola como um todo. Sou professor não só aqui da escola, mas também da UFRJ, IBMEC e Veiga de Almeida. Trabalho temas como planejamento estratégico, melhoria de processo, e gestão de conhecimento é uma área que sempre gostei bastante, né? Ou seja, a gente trabalha aqui dentro. Tenho a possibilidade ainda de estar vinculado ao UFRJ como pesquisador, então meu conhecimento vem não só de aplicar esse conhecimento aqui dentro do tribunal, mas também de algumas experiências que eu possa trabalhar como pesquisador pela UFRJ. Tá? Minha formação básica, só para depois a gente vai entrar um pouquinho em matemática, um pouquinho como parece com a computação, mas eu sou advogado. Né? Então assim, para tirar logo aquela desculpa de não gosto de números, isso aqui não é comigo, eu passo pela mesma coisa, né? Ou seja, minha formação básica é direito, depois que eu caí um pouquinho para engenharia de projetos, mas mais por causa dessa necessidade de implantar. Esse curso, ele não é uma disciplina isolada, tá? A gente esse aqui é o 2º ciclo, já é o 2º ano, e a gente introduziu aqui no tribunal, tem uma série de cursos voltados para o que a gente chama de administração de estratégia, ou seja, administração de estratégia. Tratar estratégia na empresa não só como um evento isolado, não é só a questão do nosso plano anual, que a gente sentava, juntava o pessoal numa saía dali com planejamento estratégico. O tribunal aqui está na versão 2016-2019. Né? É importante fazer esse plano, mas isso é só o começo de um ciclo. A administração da estratégia é você trazer isso para o dia a dia da organização. Né? A gente vai ver um pouquinho daqui também, mas toda vez que você está tentando planejar, você está tentando adivinhar o futuro. Não sei se já se deram conta disso. Vocês vão fazer um projeto, mesmo por mais simples que seja. Olha, vou reformar o banheiro da minha casa.
A gente tem que ter aquela necessidade de saber assim, quanto tempo vai levar e quanto vai custar. Na prática a gente não sabe. Por quê? Porque você não sabe qual vai ser o preço do saco do cimento daqui a 2 meses. Você não sabe qual é a produtividade do teu pedreiro daqui a 2 meses. Imagina uma estratégia que é um ciclo de 5 anos, 4 anos, dependendo da empresa. No caso, setores mais estáveis como de energia, chegam a ser ciclos de 20 anos. E ninguém menos de 20 anos no setor energético você faz nada. Então assim, como é que você vai hoje adivinhar o futuro? Então tem ferramentas nessa área para a gente colocar isso, e é uma tarefa difícil. Então a gente precisa ser, nesse processo de tentativa e erro, trazer isso para a empresa. A gente traz disciplinas aqui, eu ministro uma disciplina especificamente desse começo de ciclo, que é planejamento e administração estratégica. Depois você vem para essa parte de alinhar a organização, ou seja, já que eu sei qual é a estratégia, tá o quê? Ele mais do que tá pequeno, ele tá um pouquinho embaçado, tá? Eu peço desculpa, eu já subi aqui na cadeira, mas foi o que eu consegui. Depois eu chamo o pessoal técnico aí no intervalo, vejo se a gente consegue melhorar um pouquinho mais. Quem não tiver, o material foi enviado para vocês, correto? Aí eu peço para abrir no celular, vamos evitar imprimir. Abre no celular, dá uma ampliadinha. Mas isso aqui é um ciclo geral, isso aqui não para tirar logo a atenção, isso não vai cair na prova, a gente não tem avaliação nessa disciplina, tá? Então assim, isso aqui é só um ciclo geral para vocês situarem onde essa disciplina se encaixa. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só me certificar, na verdade, está gravando. Tá. Vou ampliar aqui. É pequeno. Então, nesse primeiro momento, a gente está aqui formulando a estratégia. Depois você tem a ideia de você alinhar a organização, ou seja, qual a estrutura. E aí tem a disciplina que a gente dá aqui em termos de governança, em termos de estruturas organizacionais, planejar operações, ou seja, você efetivamente vai trazer as mudanças através de projetos e mudanças nos seus processos. Então, a gente tem a disciplina que é dada pelo professor Charles de gestão e melhoria de processos, e a gente está introduzindo já agora para outubro gerenciamento de projetos. Tá? Nessa, gerenciamento de projetos é um curso mais amplo, a gente vai quebrar em várias disciplinazinhas. Vai dar introdução agora com escopo, tempo e custo, e a gente vai introduzir depois outras disciplinas. Eu provavelmente vou dar gestão de risco e qualidade. Então, aqui tem a parte de execução. E aqui, na verdade, você vai descobrir se você acertou ou errou. Ou seja, um exemplo real. Já foi documentado aí em termos de estudo de caso, uma loja seria parecido com a estratégia da Centauros. Conhece a Centauros? Loja de esporte? O que eles fazem? Né? Ou seja, tem Centauros que chega a ter quadras, chega a ter quadra de basquete para você testar o equipamento, você tem aquela pista, ou seja, eles fazem quase que um estádio ali dentro. Uma ideia do seguinte, olha, se a pessoa passar mais tempo aqui dentro, ela vai comprar mais. E uma outra loja nos Estados Unidos tentou aplicar a mesma coisa, ou seja, olha, eu acho que isso deu certo, vou fazer aqui. Então, remodelou todo o seu layout pensando o seguinte, olha, se eu conseguir fazer o pessoal passar mais tempo, eles compram mais. E mudou, fizeram estruturas, colocaram, e não. As pessoas realmente estavam passando mais tempo na loja. Ou seja, aplicou, conseguiu executar o projeto e na hora de medir, chegou no resultado. Só que o fato de passar mais tempo na loja, para a situação deles, estava revertendo mais venda? Naquele caso, não. Ou seja, tem uma série de decisões que a gente toma. Aqui no estado, por exemplo, olha, a gente tem um problema de educação. Temos, eu quero melhorar a nota do Enem, eu quero melhorar a evasão. Eu acho que um problema desse é professores desmotivados. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, olha, se eu pagar mais para os professores, eles vão dar aula melhor e a gente vai ter um resultado melhor. A hipótese tem uma possibilidade de dar certo, ou seja, tem uma coerência? Sim. Vai dar certo? Não sei, a gente tem que testar. Ou seja, vamos aumentar, já teve casos desse, aumentou. Depois vamos lá, a gente precisa testar e medir. Quando você vai ver, eventualmente aquilo que você imaginou ou não deu certo no nível que você imaginava, eu achei que eu ia subir 10 pontos no Enem e subiu 1, e às vezes não tem correlação nenhuma. Né? A pessoa passa mais tempo na loja e não coloca. Por isso que é necessária essa ideia de testar e adaptar. A gente tem uma disciplina especificamente que é ferramentas de apoio. E por fim, entender. E aqui entra a gestão do conhecimento. Tá? Errar é humano. Você não aprender com seus erros que é uma grande burrice. Então assim, esse conceito de organização que aprende. Você não só fazer o certo, mas entender por que você está acertando, entender por que você está errando e trazer isso de volta para os seus processos.
é o grande foco da gestão do conhecimento. Ou seja, você conseguir aprender com o seu passado, com o seu histórico, e a gente vai ver um pouco desse, ou seja, ter o histórico de dados, seu histórico de decisões, ter os resultados. Se você traz isso de volta, grande possibilidade. Isso aqui é uma coisa contínua. Você entender o que está errando, o que deu certo e reforçar aquilo. Em alguns casos, projetos são empreendidos só com o objetivo de aprender. Um exemplo, a Vale do Rio Doce chamou a UFRJ, ela tinha um problema grande de ocorrência em termos de descarrilhamento de trem. Mas que é coisa boba, ou seja, a Vale hoje ela é tanto uma empresa de logística quanto uma empresa de mineração. Ela mesmo se divide nesses dois segmentos. Você pergunta assim, o que você faz? Logística está tanto no sangue dela quanto mineração. Por quê? Não adianta nada você descobrir minério, cobalto, alguma coisa lá no meio da Amazônia se você não consegue tirar aquilo ali de lá. Então, a parte logística dela é muito forte. E ela tinha um problema pesado, o seguinte, descarrilhamento de trem. Por que o trem descarrilha? Cara, pelas falta de manutenção, falta de treinamento e até, por exemplo, roubo de trilho. Né? Ou seja, o Brasil tá naquele... O cara vai lá, sabe que o trem vai cair, que aquilo vai gerar morte, mas o cara vai lá e rouba para vender como sucata. Né? Mas o cara, como é que ele leva uma viga? Levamos 3 vigas da perimetral, sumiu, botaram no bolso. Então, assim, 3 vigas de trem é mole, o cara leva no bolso. E aí fizeram um estudo em termos assim... Isso é um pouco legal da justiça do conhecimento. Assim, não é que a gente vai, como consultoria, inventar uma solução nova. As soluções já estão lá. Quando você conversa nos diversos pontos do Brasil, olha, o que aconteceu? O que levou vocês? Quais são as causas que levaram ao descarrilhamento? E você pergunta aos funcionários, o que vocês fizeram? Ou seja, tanto para prevenir, tanto o que vocês fazem para reduzir essa incidência, quanto ao contrário, tudo bem, descarrilhou o trem. O que vocês fazem para minimizar o prejuízo? Então, só de ouvir, ou seja, só de levantar o conhecimento que já estava nos funcionários, já se chegou a uma série de decisões. Mas, ou seja, qual é melhor para implantar na Vale em termos Brasil, em termos mundiais? Não sei. O que eles fizeram na prática? É aí que eu falo que, às vezes, é para aprender. Os 3 projetos mais promissores e implantaram os 3, sabendo que, na verdade, só um deles sobreviveria. Ou seja, eles pagaram para descobrir na prática, num ambiente mais controlado, qual que tinha um resultado mais efetivo. Então, em cada local diferente, fizeram um projeto diferente, até descobrir, olha, agora eu sei, agora eu aprendi qual é realmente a melhor prática, e agora estendeu para o restante. Aprendizado, essa ideia de você monitorar, aprender, e aí sim tomar a decisão, não é uma coisa fácil, é uma coisa que se você não estiver monitorando, observando, você não traz isso. Tá? A gente vai discutir um pouquinho mais, mas, ou seja, com a gestão de conhecimento, a gente fecha esse ciclo com aprendizado e pode retornar para um novo ciclo um pouco mais experiente, um pouco mais preciso do que deve ser feito. Tá? Esse modelo aqui ele foi proposto pelo Capra e Norton, na verdade são os criadores do BSC, e eles mesmos, ou seja, eles eram muito focados nessa primeira parte, em termos de formulação da estratégia, construir um mapa estratégico. 3 livros deles são dedicados só à primeira parte. Nos últimos, eles reconheceram o seguinte, olha, não adianta uma estratégia muito bem formulada se a gente não consegue implantar. E aí passaram para o modelo completo. E é baseado neles que a gente trabalha essa ideia do ciclo completo. Tá? Antes da gente começar efetivamente em gestão de conhecimento, falar um pouquinho de contexto do que a gente chama essa ideia de sociedade do conhecimento. O conhecimento não é uma coisa nova, né? Ou seja, não é agora que a gente está preocupado com isso, não é agora que isso tem gerado determinado valor. Isso é uma coisa que vem desde lá de trás, ou seja, a construção das pirâmides. Provavelmente, se você dá para os melhores engenheiros de hoje as mesmas ferramentas que eles tinham à época, ou seja, não tinham guindaste, não tinham alguma coisa, e pedem para ele construir alguma coisa bem menor do que as pirâmides, a maior parte não é capaz. Ou seja, o sistema que eles tinham em termos de você usar polia, roldana, alavanca, para só com isso você construir uma pirâmide, é uma coisa que... Né? Documentários, por exemplo, no caso da pirâmide, o pessoal está estimando que para subir o tijolo lá para cima, na verdade, tinham inundado a pirâmide inteira e usavam... Não.
Por quê? Porque com as ferramentas, assim, hoje você pensando como se construiria com o que você tinha disponível de tecnologia na época, eles não sabem. Então, assim, não é que lá atrás se conhecia menos que hoje a gente tem uma linha. Você precisava transmitir esse conhecimento, você precisava guardar. Você quer a biblioteca de Alexandria, a prensa. O que tem evoluído nesse tempo não é a importância do conhecimento, mas é a quantidade de conhecimento que a gente gere e como isso tem alavancado. Né? A gente passava, outro dia mesmo, minha esposa estava reclamando um pouco disso, falou assim, olha, a gente nunca mais pode parar de estudar. Você se torna obsoleto em qualquer área de conhecimento muito rápido. Há 50 anos atrás, você fazia uma faculdade e falava assim, chega, acabou, já tenho todo o conhecimento que eu preciso daqui até o final da vida. No máximo, uma ou outra leitura. Agora não. Por exemplo, como eu falei, sou advogado. Tirando algumas áreas de direito administrativo que eu ainda tenho contato por causa do tribunal, se você me chamar para fazer uma peça de família, uma peça, eu não tenho ideia. Eu acabei de me formei em 2002, em 2003 saiu o novo Código Civil. Depois de 10 períodos estudando direito civil, saí de lá e lançaram um novo código. É claro que você tenta acompanhar, mas o conhecimento ele é muito perecível, e ainda mais nessa época. E os avanços que ele tem levado em termos da sociedade, eles se tornaram muito mais significativos. Ou seja, hoje você tem empresas inteiras que são baseadas só na gestão do conhecimento, e tem elevado. Então não é uma questão de ser algo novo, mas alguma coisa mudou. E é fácil você ver a velocidade, né? Ou seja, parece... A gente fala de... Não, nos anos 50, nos anos 30, parece que é muito tempo, mas isso assim, é menos de um século. Isso na história da humanidade é ontem. Né? Eu sei que a gente compara muito o nosso ciclo de vida, mas eu gosto muito de dar aula para essa nossa geração, que a gente ainda viu o antes e o depois. Né? Daqui a pouco, assim, nossos filhos já nasceram numa outra realidade, numa outra linha. A gente sabe o que é viver sem internet, talvez ela não. Né? Mas assim, o que é nascer antes da internet? O que é você, sexta-feira, desligar, fechar o escritório e ninguém te perturbar até segunda-feira? Né? Com todas as vantagens e desvantagens. Mas você vê, que era a central de processamento da IBM. Isso aqui era uma sala inteira, você tinha assim, eram computadores de milhões, uma sala inteira. Ele não tem 1/1000 do processamento que vocês têm hoje no celular de vocês. Vocês compram, né? Não estou nem falando, vamos nem esquecer do top de linha que está custando 2.000. Mas você compra qualquer smartphone aí por R$100, R$200. E tem mais capacidade de computacional do que o que você tinha em todos os computadores somados dos anos 50. E isso de lá para cá é um período muito pequeno. Veio um pouco dessa ideia do que, assim, a lei de Moore é dela, mas eles começaram a ver que é o seguinte, a capacidade computacional dobra a cada 18 meses. Ou seja, cada 2 anos mais ou menos, o que você tinha como capacidade computacional, simplesmente você tem o dobro. E para a gente isso é complicado até assimilar, né, essa ideia do exponencial. Ele viu isso, dada a redução. Na época ele estava falando em termos de tubo de vácuo, que a gente conseguia superar, reduzir e colocar em termos de transistores. Hoje você já fala em termos de chip, daqui a pouco você está falando em computação quântica, mas a gente continua, toda vez que a gente chega nessa barreira de, olha, agora não dá mais, a gente não consegue reduzir, não consegue dobrar, uma nova tecnologia vem e a gente continua avançando nessa escala, né, desde os anos 50. Isso não é uma coisa, é uma das coisas mais previsíveis que a gente tem, essa capacidade que a gente tem de impactos fortíssimos em diversas áreas. Né? Esse aqui é um exemplo de um transistor. Você vê que antigamente cada um desses tinha um tamanho, um negócio desse tamanho. Hoje você tem uma formiga carregando aqui em nível microscópio, uma placa que na verdade você tem milhares de componentes daquele ali. E hoje, ou seja, isso aqui ainda está indo no nível maior, ou seja, hoje em dia você constrói, a nanotecnologia, você constrói átomo a átomo, você bota cada átomo aonde você quer colocar. O que a gente mais experimentou, que a gente vê, sente na nossa vida, é essa revolução do que foi a internet.
né? O que era o antes e depois. Não, nossa sociedade, isso não é só questão de agora eu consigo mandar o WhatsApp para um ou outro. Hoje a gente é uma sociedade muito mais conectada em termos de acesso ao conhecimento, em termos de trabalho. A gente mudou a forma como a gente vive, a forma como a gente trabalha, né? Você vê aqui hoje de manhã, quem de manhã até agora já mandou WhatsApp para alguém? São 9 horas da manhã. Né? Já foi assim, você já olhou, já mexeu lá com o grupo, já mandou alguma coisa. Isso é o tempo inteiro. Quem já mandou WhatsApp enquanto estava aqui na aula? Não, isso é verdade. Ou seja, eu se eu estivesse indo lá de vocês, é a mesma coisa. Você fica monitorando, você monitora e-mail, você monitora o WhatsApp. Você está o tempo inteiro conectado. Isso é uma coisa muito nova. Você pode falar aqui do Brasil, 1995, né? Em termos da internet como a gente conhece hoje. Se fala lá de trás, mas eram pouquíssimos computadores em determinadas universidades ligados para fins de conseguir trocar um e-mailzinho. Não era nada parecido com o que a gente tem hoje. Daqui para cá, ou seja, principalmente de 90, você pode falar que 2000, essa ideia mais da web, de você conseguir publicar, os avanços têm sido assustadores. A forma como a gente trabalha hoje, né? Ou seja, a gente está muito próximo de poder trabalhar em qualquer lugar do mundo sem fazer diferença nenhuma. Você nota que mesmo para quem está na mesma sala hoje, aqui no tribunal, a gente tem aquele communicator. Ninguém mais fala. Mesmo que você esteja com a pessoa, você vai lá e manda um communicator, você manda um e-mail. Ninguém mais fala no telefone. Eu não sei se vocês já notaram, quem ainda não tem isso, todas as operadoras agora estão com plano ilimitado de ligação. De qualquer coisa para qualquer coisa. Tá? Celular para celular, celular para fixo. Quem ainda não tem isso é porque eles nunca te ligam para avisar o seguinte, ó, você está pagando mais caro para uma coisa pior. Então, assim, só liga para Vivo, liga para Oi, que já está limitado. Ah, por que eles fizeram isso? Porque eles são bonzinhos, porque agora todo mundo vai falar? Não, é porque ninguém mais usa. Né? Ou seja, um monte de gente já usou o WhatsApp. Quem fez uma ligação hoje de manhã? Quem foi lá e falou, ligou para a pessoa? Isso hoje é a última escala de comunicação. Né? Hoje em dia, você manda um WhatsApp, se for um pouquinho mais sério, você manda um e-mail. Em última hipótese, assim, hoje você se sente quase ofendido de ligar para a pessoa. Assim, se você tem que ligar para alguém, você manda um WhatsApp e marca uma hora. Ou seja, que horas que eu posso te ligar para não te incomodar? Porque hoje é uma falta de educação. Assim, como assim? Você está invadindo aqui, não falou nada, você está querendo me parar no meio de uma reunião, no meio de alguma coisa, para falar comigo. Não, você marca uma hora para me ligar. Então, assim, as operadoras estão dando de graça porque ninguém mais usa. Já estava em 1000 minutos, 10 minutos, tanto faz. 1000 minutos, 10 mil minutos, para quem não usa, é a mesma coisa. Então, virou uma questão de marca. Mas a internet não. A internet é das poucas coisas que ainda define os planos. Se você quer um plano menor, pior, se você quer de 30 GB, 15 GB, é isso que é o gargalo. Isso aqui a gente tem usado. Então, assim, a gente já tem trabalhado remotamente, mesmo para quem está do lado. O lado ruim disso, a gente trabalha o tempo todo, a gente nunca desliga. Bons tempos que você saía. Tem empresas, engraçado, né? O serviço público, na verdade, sobre esse aspecto, ele é até mais atrasado que as empresas em termos de proteção ao trabalhador. A gente aqui não, a gente pode trabalhar 24 horas por dia, você não adianta reclamar de hora extra ou qualquer outra coisa. Lá não, tem empresas que estão bloqueando o e-mail após o horário. Por quê? Porque o cara sai dali, recebe e-mail de noite, trabalha de noite e depois ele processa dizendo que estava de sobreaviso, que estava... Ou seja, uma nova legislação precisa ser feita. Vamos concordar o seguinte, não está nem certo, claro, você mandar uma coisa sábado de manhã, pedir para segunda, não deveria ter esse tipo de abuso, mas também você manter contato, manter o andamento fora desse limite de 8 horas cravadinho que a gente tem aqui, é algo que seria interessante. Então eu acho que é uma coisa que a legislação ainda vai avançar. Mas aqui, trabalhando, você está sempre ligado, os prazos continuam a correr de noite, final de semana, e por que não a gente usar isso para regular essa nossa cidade? Então, assim, essa ideia da rede social, a nuvem, internet das coisas, são coisas que ainda estão por vir, né? Ou seja, você já tem uma tendência maior e vão causar grandes revoluções. Né? Um exemplo da nuvem, que eu vou pegar alguns... Mas, por exemplo, tem inovações que já estão quase todas, não é invenção científica, você já tem quase todos os componentes e mais um passo você dá um grande avanço. Por exemplo, no caso da segurança, que claro, é nosso dia a dia aqui, é nosso
problema mais crítico. Eu tenho muito explorado, assim, eu tenho pouca paciência hoje em dia para política, para as mudanças, mas se vocês querem saber o que realmente vai mudar a sociedade, olhem a tecnologia. Tá? Então, assim, mas a segurança, a gente precisa de políticos melhores, precisa de alguma coisa. Fica mais de olho na tecnologia do que na estrutura. Tem duas tecnologias que eu estou monitorando por causa de segurança. Uma é computação em nuvem, o que a gente tem hoje de filmagem, câmera de filmagem e tecnologia para reconhecimento facial. Se você casar um pouquinho, elas estão muito próximas disso e já tem um resultado real disso. Hoje, se vocês não notaram, vamos pegar o primeiro, câmeras. Hoje você já tem 11 câmeras para cada pessoa no mundo. Cada um está carregando uma aqui, o computador tem outra. Se vocês vieram de casa para cá, vocês foram filmados em todo o trajeto. Se vocês passarem aqui no corredor tem câmera, ali do lado de fora tem câmera. Todas as lojas que vocês passaram tem câmera, não só apontando para dentro da loja, mas para fora da loja. Fora a câmera da Sete Rio, etc, etc. Então assim, você já é filmado o tempo inteiro. Só que qual é o problema das câmeras tradicionais? Claro, tem um problema de resolução e elas estão em termos baratos. A câmera hoje que a gente carrega no celular, ela já é melhor. Tanto que essa aula está sendo filmada, mas é uma webcam. Não, mas é uma câmera Full HD, alguma coisa. E isso aqui custou quanto? R$100. Então assim, as câmeras muito baratas já estão com uma qualidade muito boa. Só que qual era o problema delas? Elas eram armazenadas no HD. Ou seja, e isso já acontece hoje. Quando por exemplo, aconteceu um crime aqui na rua, a polícia procura suspeito? Vai ver testemunha? Suspeito não, suspeito claro que procura. Procura testemunha? Não, ele vai, ou seja, olha em volta e vai nas lojas, eu quero tua câmera, quero filmagem dessa câmera, dessa câmera. É muito mais efetivo do que fazer um retrato falado de como era o ladrão, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então assim, hoje já é usado, os processos criminais já lançam mão disso. Só que você acaba tendo que ir de um a um. Só que tem uma coisa mudando. Com a nuvem, você já está armazenando isso não no seu computador, mas você já armazena isso na internet. E teve deixa eu ver se eu consigo achar aqui procurando. Mas outro dia saiu na Globo com o título Big Brother Carioca. Eu não trouxe ainda para o meu slide, mas esse eu até queria. O que é? A própria Secretaria de Segurança está pedindo, quem quiser pode doar a imagem para a Secretaria de Segurança. E eles passam a monitorar. Assim, você tem alguns requisitos em termos de ter... Mas, ou seja, dada a Secretaria de Segurança está pegando as imagens. Aqui, ó. Então, esse aqui é um exemplo, tá? E aí, associações de moradores, outros, já estão instalando câmeras em bairros, ou você mesmo no seu prédio, você pode doar. E aí não só ele passa a ser, ou seja, você guarda para eventualmente se for roubado, mas não, você dá para a polícia eles monitorarem a tua rua, alguma coisa, através da câmera do seu prédio. E o último passo, reconhecimento facial. Já está aí. Se vocês entrarem no Google Imagens, procurem busca por imagens, a tecnologia já existe apurada. Tanto que assim, onde é que você vê isso? Quando você tira uma foto, o Facebook já avisa quem ele vai marcar. Pô, que coisa bobinha, é só para marcar no Facebook. Não, gente, aquilo é uma tecnologia pesada que identifica onde você tem. E hoje, com a qualidade das câmeras, não é identificar quando ele tira uma foto de você. É identificar você no meio de uma foto de estádio. Você está lá assistindo o jogo do Flamengo. As câmeras 4K, elas hoje estão sendo usadas mais nesse sentido. Elas pegam uma resolução tão grande que na hora que você dá zoom, ela mantém, mesmo que você pegue uma área pequena. Isso para a indústria de televisão, ela fica de olho, mas é o seguinte, em vez de eu ter um monte de câmera, eu vou botar uma só lá na linha, o resto eu dou zoom. Eu não preciso ter uma câmera em cada posição do campo. Só que com isso aqui somado, você vai achar qualquer pessoa em qualquer lugar. Assim, junta essas três, que aí já está acontecendo,
a segurança provavelmente vai dar um salto muito grande. Por quê? Porque você vai saber aonde cada pessoa está em qualquer momento. Você vai dizer, cadê a foto desse cara? Olha, esse cara acabou de passar nessa loja, na frente dessa loja, agora acabou de passar ali, agora acabou de entrar nesse lugar. Em termos de segurança, isso é muito mais efetivo, né? Ou seja, se eu tenho que executar um mandato de prisão, muito mais efetivo do que eu vou invadir uma favela para procurar 3 traficantes, é esperar o cara chegar em casa, dormir ou entrar num lugar que está despreparado. Aconteceu algumas operações que tiveram esse tipo de inteligência que, eu não lembro o nome do traficante, mas ele falou assim, não, perdi só no esculacha. Né? Ele falou assim, se você pega o cara desarmado, sozinho, numa posição, não tem resistência. Você quer pegar ele na hora que ele está no meio, todo armado, preparado, e agora, ou seja, claro, tudo vaza, né? Ou seja, ainda com data e hora que ele sabe que você vai chegar, a resistência é muito maior, ou seja, bala perdida, danos colaterais. Esse tipo de tecnologia tem um potencial enorme de mudar. Então, assim, as tecnologias estão vindo e vão mudar radicalmente a forma como a gente vê o mundo em termos de segurança, em termos de acesso. Fora outras linhas. Isso aqui está avançando e mesmo assim, é difícil projetar. Né? Se você pega a escala, que a gente chama o seguinte, que eu queria mostrar isso aqui, depois eu coloco. Depois eu volto para aqueles dois. Na verdade, isso aqui que a gente chama de velocidade de mudança, essa ideia de crescimento exponencial. Não sei se já ouviram esse termo assim, vivemos numa época exponencial. Essa lei, como a gente falou, que a cada 2 anos dobra, isso se verificou e se aplica a diversos outros segmentos. Por exemplo, se a gente pega a mesma coisa para a velocidade da internet, né? Você que em 94, quando falou assim, chegou a internet. Vocês lembram, mas era aquela velocidade, meu primeiro modem foi 14.400. Deixa eu pegar um... O que isso quer dizer? E aí esse é legal que a gente mais ou menos lembra. Meu primeiro modem, 14.400. Na época, o que dava para fazer com isso? Né? E a gente já chamava de internet. Mas assim, a primeira coisa que eu consegui fazer na internet foi baixar o programa da Receita Federal. Botei para baixar, o arquivo tinha 1,5 MB e ele demorou 1h30 para baixar. E foi sensacional, porque assim, a alternativa na época era eu sair de casa, ir no banco, entrar numa fila e pegar um disquete. Então assim, botar aquilo, ir almoçar, dar um tempinho, chegar no programa, tá lá. Ou seja, era sensacional. Depois veio modem nessa faixa de 28, né? 28 e 56K. Essa aqui é a época que a gente achava pirata, né? Pirataria em massa. Né? Tinha um discador que você, meia-noite, o troço conectava, você consegue botar para botar, né? Lembra? Só tinha para pagar um pulso só. Aí, meia-noite, tinha programas que só faziam isso, ou seja, você agendava ele e deixava o computador ligado. Conectava, começava a baixar e ficava 7 horas, 8 horas baixando. Aí chegava no dia seguinte, tinha 3 músicas, você, caralho, minha coleção tá aumentando. Né? Ostentação, porra. Quem era mais fanático, pô, já tô com 200 músicas. Outro dia, assim, que eu sou fã do Chico Buarque, ele não me ouve, mas outro dia eu fui tentar baixar um CD, não tinha opção. Era só a discografia completa. Ou seja, não existe mais se piratear uma música, uma coisa. E a discografia completa do Chico Buarque, ou seja, todos os CDs que ele baixou. Você baixa isso, assim, 5 minutos. Né? Assim, até vergonhoso da quantidade de pirataria que você faz por segundo. Mas, você vê, 128, 500 e pouco. Você vê que é o seguinte, ó, se você for fazer uma tendência disso aqui, parece que é devagarinho, né? Mas chegou aqui 1 mega. 1 mega mais ou menos a internet como a gente conhece hoje, que volta e meia a gente ainda tá. Só que hoje, lá em casa estava com 60, né? Ou seja, aqui é pontinho que não vai dar a escala certa, mas estava com 60 megas por segundo. Liguei para a net. Como eu faço? Eu recomendo todo mundo. Isso está tão rápido. Eles nunca te ligam para avisar se mudou de plano. Então, assim, 6 meses tem que ligar e falar assim, eu quero atualizar meu plano. Então, liguei, olha, eu quero saber se tem plano melhor. Eu quero passar para 128 megas, né? Quanto custa? R$20 a menos do que eu estava pagando. Dobrei a velocidade de internet e o preço caiu. Vocês notam uma tendência aqui?
Consegue entender? 14 para 28, para 56, 128, 512, 1 mega. O que é isso? Isso dobra. Isso vem sendo assim desde que a internet estava. Ninguém te liga para falar assim, ó, pô, você está com 120, eu tenho uma promoção muito grande, vamos passar para 125. Quem te liga para isso? Só dobrando. A NET já tem planos hoje para pessoa física de 512. A UFRJ tem computadores ligados a 2 GB. Tem há 5 anos, e há 5 anos era mais impressionante. Mas, ou seja, são computadores ligados a 2 GB por segundo. Por quê? Na verdade é bem simples, basta você eliminar o que a gente chama de última milha. Se você vincular, e tem modelos especiais para isso, a fibra ótica direto no computador, essa velocidade é fácil você obter. Só que qual o problema? Ou seja, por que não faz então 10 GB? Porque, na verdade, a internet a 2 GB ela deixa de ser o gargalo. O seu HD ele não escreve, ele não salva. Eu quero baixar um filme. Ele não consegue gravar 2 GB por segundo no seu HD. Então, assim, não adianta ela ser 100 GB, 200 GB, que a limitação agora passou a ser a velocidade. Ah, mas então a gente bota um HD SSD, outras coisas. Mas você vê o seguinte, com 2 GB é praticamente você não precisar de mais internet. Há um filme, você baixa em 4 segundos. Quanto tempo você leva para assistir um filme? Então, assim, claro, a ciência tem crescido exponencialmente, a gente tem inventado coisas para fazer. A televisão 4K é um exemplo. Né? A gente viu, então agora vê em HD, agora vai ver em Ultra HD, e é claro, você baixar filmes em 4K pesa mais do que o 2K, do que o Full HD. Mas a gente está caminhando para um momento que já a internet vai ser gratuita. Ela vem dobrando, porque quando vocês estiverem, assim, vai ser gratuito por vários motivos. Vem dobrando esse preço abaixo, vai chegar um momento, simplesmente você não precisa dessa internet toda, provavelmente aí em casa já não preciso, pode deixar aberto. Né? Ou seja, é claro que eles tentam, ou seja, não, vamos botar um limite, vamos botar um consumo, mas isso também cai com o tempo. Tem o próprio Rio de Janeiro, ele botou na Copacabana inteira tem internet de graça. Um município, se eu não me engano, foi Barra do Piraí, que botou internet, ou Piraí ou Barra do Piraí, eu sempre confundo. Botou na cidade inteira, falou assim, pronto, tem internet de graça para todo mundo. Porque isso aqui está caindo, esse ritmo acelerado, e até é difícil você imaginar o que. Nós não fomos feitos para entender as coisas nesse ritmo que a gente chama de exponencial. Por exemplo, todo o nosso histórico, se sempre funciona para a gente é sequencial e linear. O que quer dizer? Aquilo que eu estava falando em termos do planejamento estratégico. Vai ser sempre um exercício de tentar adivinhar o futuro. Você vai ter que imaginar como vai ser o mercado, como vai ser a sociedade, qual vai ser a linha, daqui a 5 anos, 10 anos, para você tomar uma decisão acertada. E hoje está cada vez mais difícil por causa desse ritmo acelerado. Se você pensa linear, como é que funciona isso? Você consegue projetar suas ações passadas para o futuro. Por exemplo, se eu vou dar 30 passos, dou 1, 2, aí eu começo a entender que tem um padrão, mais ou menos 1 metro por passo, e consigo, com pouca amostra, projetar o resto. Olha, se é 1 metro por passo, eu andei isso aqui em 5 passos, com 30 passos eu chego aonde? Dá para buscar um cafezinho ali. Só que se a gente fizesse uma coisa... o primeiro eu dei 1 metro, o outro 2 metros, o outro 4 metros. Com 30 passos, vocês acham que eu chego aonde? Na Praça 15? Com 30 passos, dobrando a cada passo, eu chegaria aonde? Bem na direção, né? Na verdade, com 30 passos, você vai à Lua, volta e vai à Lua. E é mais ou menos nesse ritmo que a tecnologia está aumentando. Você consegue prever o que é a internet daqui a 30 anos, 40 anos? Quantos gigas? Não dá. Assim, nossa cabeça é ruim para isso. Tá? Até em termos de planejamento, um outro caso clássico, o projeto Genoma. Ele custou alguns bilhões, né? O projeto juntou os melhores cientistas do mundo, eles tinham um prazo de 15 anos para mapear o genoma humano. Alguns bilhões de investimento, e eles começaram a fazer. 7 anos depois, mais ou menos ali no meio, eles tinham conseguido avançar 7%. Aí você fala assim, é impossível. Né? Ou seja, se você demorou 7 anos para fazer, vamos arredondar, que fosse 1% a cada ano, ele ia chegar a 100% daqui a quanto tempo?
100 anos. Não, ou seja, em 100 anos você vai conseguir isso. Por quê? Porque você demorou 7 anos para 7%, o resto você vai demorar um monte. Um dos poucos que veio, um dos poucos que vieram de fora e mostraram isso, ele falou assim, não, vocês estão certos. Na verdade, vocês estão até bem, porque o crescimento que vocês estão fazendo não é linear, ele é exponencial. Se você consegue em 7 anos a 7%, vocês estão dobrando, ou seja, a capacidade que vocês estão tendo está dobrando a cada ano. Então, provavelmente vocês vão ter. O projeto Genoma, ele, na verdade, ele terminou antes. Em 12 anos, eles tinham mapeado o genoma humano, ao custo de alguns bilhões. Hoje, se a gente quer mapear o genoma de qualquer animal, quanto tempo leva e quanto custa? Chuta aí. Cerca de $1.000, isso é feito ali em 3, 4 dias. Então, reduzimos em termos de custo de bilhões para $1.000, ou seja, e reduzimos em tempo uma quantidade. Ou seja, por quê? Equipamentos melhores, tecnologias melhores. O que esse gráfico está mostrando, na verdade, é o seguinte: por que isso ocorre? É verdade que cada inovação ela é uma alavanca para a próxima. Você não parte do zero. Agora, já que a gente está conseguindo capturar o conhecimento e entender, você usa o que os outros fizeram e sempre melhora um pouco. Então, assim, aqui está falando em termos de vapor, depois você tem aqui aço, eletricidade, petroquímico, digital. Cada onda dessa, na verdade, trouxe novas ferramentas, novas tecnologias que impulsionaram a seguinte. A gente, por exemplo, duas que estão concorrendo. Você tem, por exemplo, a nanotecnologia, a capacidade que a gente tem hoje de construir máquinas a níveis moleculares, montar moléculas que desempenhem de determinadas funções. Isso aqui é uma tecnologia que vai trazer vários outros. Mas como é que isso impacta uma seguinte? A gente está mais ou menos na barreira de não conseguir melhorar o chip como ele é hoje. Você não consegue mais colocar transistores menorzinhos dentro do chip. Porque você está esbarrando numa barreira molecular. Ou seja, já está tão pequeno ao ponto de ser uma molécula. Então não consigo fazer nada menor do que uma molécula. Só que agora, para usar em vez de estruturas de transistores, a gente está usando átomos como bits. E aí vem o computador quântico. Ou seja, um não seria possível sem a outra tecnologia. Mas com as duas juntas, você vai dar um grande avanço em termos de capacidade computacional, porque você teve um avanço na capacidade de construir máquinas melhores. Então, essas coisas caminham junto e vão se alavancando. Aqueles dois que eu pulei, só para a gente ver, na verdade é o tempo que a gente tem em termos de adesão das coisas. Né? A gente fala que as coisas parecem grandes novidades, elas passam a ser corriqueiras num período muito curto. A gente fala assim, olha, vamos lançar a internet das coisas ou carros autônomos. Parece uma coisa muito do futuro, ou seja, que a gente vai demorar a chegar lá. Só que o que a gente tem mostrado nessa época que a gente vive é que entre um lançamento e você ter uma adesão é muito rápido. Por exemplo, número de usuários na internet. Em 95, né, você só tinha 35 milhões de usuários e era distribuído aqui em termos de região. Você vê que em 20 anos, como a gente falou, é um piscar de olhos em termos de história. Você saiu de 35 milhões para... Isso aqui em 20 anos é um avanço em termos de adesão muito grande. A mesma coisa aqui para celular, né? Ou seja, 95, você tinha aqui 80 milhões. Hoje, praticamente a população inteira, 73% tem celular. Alguns de vocês devem ter mais no celular. Se bem que isso saiu de moda, né? Agora você tem multi-chip e resolveu o problema. Teve uma época que aluno chegava aqui e fazia assim, ó, encaixava, não, um para cada situação. Você vê, hoje basicamente todo mundo tem celular. E isso assim, é um impacto muito grande, não só na comunicação, mas na educação, por exemplo. A gente está falando assim, está gravando isso, vai disponibilizar. Já foi a época, lá no começo da internet, se falava muito disso. Olha, a internet tem informação, mas não é de qualidade. Ou seja, uma coisa ou outra. Você compra um livro e vai ter a informação estruturada, ou você vai na internet, você vai na Wikipedia, você vai na busca e vai vir lixo, mas você tem acessível. Isso é verdade hoje? Hoje você tem, por exemplo, eu queria me formar no MIT. É inacessível para a maior parte das pessoas. Hoje todas as aulas do MIT estão gravadas e disponibilizadas. Tem um site nacional
aí depois eu vou dar uma procurada aqui para vocês, mas ele legendou, quem tem dificuldade de língua, legendou todas as aulas do MIT. Então, para os brasileiros, não só você tem tudo acessível, como está ali. Setor, eu vou tocar isso mais na frente. Iniciativa, conhecem? Se demorar muito, eu volto depois. Vou mostrar mais na frente a Universidade Corporativa. Iniciativas como Coursera juntaram melhores faculdades do mundo, né? Stanford, Harvard, e estão disponibilizando cursos de graça. Se você quiser o certificado, você paga. Mas se você só quiser assistir, ver o conteúdo, fazer exercício, é totalmente de graça. Então, assim, os conhecimentos de qualidade hoje estão acessíveis para todo mundo. Tanto para quanto para o pessoal da África que não consegue ter acesso. Vários países da África, embora sejam atrasados, eles têm inglês como língua oficial. Eu tenho uma amiga minha que estava na Namíbia, eu acho. Estava dando aula lá, ela foi para lá como voluntária para dar aula e estava dando aula em inglês. Assim, o fato deles saberem inglês, eles têm acesso a mais. Isso e um celular dão acesso a ele a qualquer coisa. Né? E isso já está mudando a próxima geração. Né? Ou seja, a gente está aqui, eu estou aqui dando aula, vocês estão assistindo porque a gente é velho. Isso aqui é típico da nossa geração. A gente quer, é a maneira que a gente conhece, adquirir conhecimento, conhecimento. Mas provavelmente os filhos de vocês já vão chegar, e já tem algumas iniciativas em termos de universidade, e não vai ter mais essa estrutura tão formal. Por exemplo, hoje se teu filho chegasse para você e dissesse assim, papai, eu quero ser programador de jogos, eu quero desenvolver um game. O que você falaria para ele? Estuda, meu filho, faz 8 anos de estuda para passar no vestibular, aí você vai entrar numa faculdade de informática ou de ciência da computação, e quando você estiver lá para os seus 28, você vai conseguir desenvolver o game. Ele provavelmente ele vai na cozinha, daqui a pouco ele vai e fala assim, não, já fiz aqui 2 jogos, já vendi 1 milhão e está pronto. Sim, o que tem de garoto aí de 7, 8 anos que desenvolveu, já programou, mas assim, mais do que nas escolas, eles fazem isso por conta própria. Tem um filho de um colega que chegou em casa um dia e o filho estava desmontando a televisão. Aí ele, ai meu Deus, né, televisão de coisa. Ele falou assim, não pai, na verdade isso aqui eu procurei no YouTube, esse problema que a televisão dá é típico dessa marca, eu vi um vídeo aqui, eu sei, eu estou fazendo um procedimento para consertar. E consertou. Eu desmontava as coisas quando eu era criança, mas eu nunca mais montava de volta. Né? Agora não, ou seja, você quer um conhecimento, você vai pontualmente para você aprender aquele item, aquele ponto, e resolve o seu problema. Isso às vezes é mais efetivo. Claro, tem todo uma, assim, não estou dizendo que é a maneira certa ou que isso é melhor do que você ter uma formação completa. Mas assim, não dá mais para a gente ficar preso no modelo tradicional, dado que tem uma realidade muito maior. Esse curso aqui que a gente está gravando, eu provavelmente vou botar ele quebradinho, slide a slide. Por quê? Porque ninguém tem paciência de assistir mais 16 horas de qualquer coisa. Né? Aquele TED Talk que é muito legal, não passa de 15 minutos. O cara tem que falar do que for. Tem um site que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele chama 2-Minute Papers. Ele pega trabalhos científicos, ou seja, artigos científicos, e o cara tem no máximo 2 minutos para explicar o que está ali. Porque é a velocidade que a gente tem hoje, ou seja, é o tempo que você consegue dedicar. Então, as coisas estão mudando nessa velocidade maior, a educação, e essa ideia de acesso ao smartphone e internet tem mudado radicalmente. Isso aqui foi uma linha do tempo, né? Eles mostraram um pouco desse efeito, né, e projetaram para 2045 o que eles apontam como singularidade. Né? Vocês já viram aquele livro Singularity is Near. É um momento que basicamente você vai poder viver para sempre. Você vai conseguir, em vez de você morrer, você vai salvar teu cérebro, você vai baixar teu cérebro e bota em outra máquina. A gente está caminhando para alguma coisa dessa. E mostra um pouco da evolução ao longo do tempo. Né? Ou seja, em termos de computação, em termos de como se estão avançando os primeiros computadores. Hoje a gente está aqui, hoje você tem um projeto real que eles estão fazendo essa ideia de você preservar um cérebro inteiro, estão fazendo para rato. Todas as suas memórias, todas essas coisas, na verdade, são estruturas químicas que estão armazenadas no seu cérebro. E é difícil, assim, eles estão armazenando, mas deixa claro, eles ainda não conseguiram transferir para outro. Estão guardando, mas estão pegando o cérebro de um rato, ensinando para ele coisas
específicas, pegando o cérebro dele antes, depois, e baixando e subindo na internet. Ou seja, hoje, daqui a pouco, se você conseguir reconstruir essas mesmas estruturas, você vai poder baixar esse cérebro num ratinho novo, ele vai saber tudo que o outro sabia. Esse aqui é o final da experiência que eles ainda não conseguiram. Tem um vídeo no YouTube que ele explica o processo que eles estão fazendo, depois eu passo para vocês. Mas se fala que daqui a pouco a gente vai conseguir fazer a mesma coisa com o cérebro humano. E aí essa ideia da singularidade é, se você... eles estão tentando, e já fizeram em rato, transplante de cabeça. Já ouviram falar nisso? Simplesmente pegar a tua cabeça e botar no outro corpo. Já fizeram isso com outros animais, funciona. E aí fica até a questão dessa maior, né? Ou seja, o que é o ser humano? Porque a gente já está trocando, órgão como a gente troca roda, né? Já tem coração artificial, você já cresce pâncreas com base nas suas células troncos, tem vários órgãos, e você, igual carro, provavelmente você já vai estender a tua vida fazendo revisões periódicas. Ou seja, revisão dos 60 anos, ó, vou trocar o fígado e o baço. Revisão dos 80, vou trocar o coração e alguma coisa. E eventualmente você vai chegar num ponto e você vai falar assim, ué, mas o que tem de original aqui? O que sobrou? Né? E o cérebro ainda é certo consenso que é onde, teoricamente, mantém sua personalidade. Mas e se eventualmente você conseguisse baixar isso e baixar num zerado? Ou seja, sabendo o que você sabe, com todo... Entra uma discussão, mas isso não está longe, não. Ou seja, não é uma ideia de daqui a 100 anos. Não. É uma ideia que em 2045 consiga fazer coisas desse tipo. Tá? Tem umas coisas assustadoras. Mas está caminhando nesse ritmo já há muito tempo. Tá? E já tem tendências. E tem outras, essa velocidade das mudanças, como eu falei, isso não é isolado. Você tem uma série de mudanças em campos de atuação que revolucionam completamente os outros. Né? O que eu destacaria aqui? Por exemplo, a tecnologia em nuvem, como eu estava falando aqui, em termos de você ter toda a computação num local só, não só de você armazenar, não é só o storage, né? Não é só você pegar os dados hoje e colocar. Principalmente você tornar isso acessível para todo mundo. Aquilo que eu estava falando de computador quântico, você já tem o da IBM, depois eu vou falar a implicação disso, mas disponível para as pessoas. Tá? Então você pode pagar uma taxa por mês e processar seus problemas de otimização direto no computador que antes era inacessível. Você não precisa mais ter uma estrutura daquela de um laboratório inteiro. Você pode acessar. A parte veículos autônomos, né? Ou seja, isso vai impactar não só em termos de avanço, mas até emprego. Mesmo nos Estados Unidos, o Brasil, a quantidade de pessoas empregadas no transporte, não no Uber, que a gente fica pensando no Uber, mas em transporte de caminhão. A boa parte da logística inteira é feita. E já tem caminhões autônomos rodando em teste. Isso é coisa assim de mais 10 anos, 20 anos, e você tem uma frota inteira nessa linha. Essa aqui eu acho que é a primeira, a pergunta de 1 bilhão. Quem quiser ficar rico, quem conseguir fazer uma bateria que dure... Porque assim, você vê que a gente tem drones, a gente tem celulares, você poderia já pegar os chips do seu computador e botar no seu celular. Por que a gente não faz isso? Por que eu simplesmente não faço o celularzinho um pouquinho maior? Porque o chip do seu computador é desse tamanho. Por que o nosso celular não tem um i7? Porque na verdade ele esquenta muito, gasta muita energia e ele não duraria meia hora com a tua bateria atual. Se você resolver esse problema, várias coisas que hoje não são viáveis passariam a ser completamente viáveis. Em termos de energia, você tem tido grandes avanços. Tanto que esses dois, por exemplo, energias renováveis, bateria mais ou menos... Essa é a grande questão da energia solar. Né? Ou seja, se a gente conseguisse coletar um dia de energia solar, que o mundo fica exposto por um dia, a gente teria energia armazenada para o resto, assim, tudo que a gente já usou até hoje, provavelmente até o mundo acabar. Qual o problema dela? Você guardar ela. Eu preciso guardar ela. Se eu não, a energia solar, se eu pego ela e não uso naquele momento, ela simplesmente, no dia seguinte, de noite, ela já tem um problema. Então eu preciso guardar ela. A Tesla já está desenvolvendo baterias que já tem grandes quantidades. Então essas coisas caminham mais ou menos juntas. Materiais avançados, o grafeno e outras linhas, ou seja, você tem uma série de tecnologias que, na medida que elas avançam, outras áreas vão ser impactadas. Essa impressão 3D, isso aqui também
a gente tem avançado muito em termos de custo, em termos de resolução. Espera-se que até 2020 você possa imprimir roupas. O que isso quer dizer? Que na verdade você está imprimindo linhas, sabe? O nível de impressão é nível de linha. Você vai poder baixar qualquer design, qualquer coisa e imprimir na tua casa. Por R$5, R$10, você vai ter a roupa que você quiser. Armani, Dior. Ou seja, por quê? Porque ele a impressão já está a nível de tecido. Não, são os dois, assim. É porque eu estou falando de roupa, que é um exemplo que vai pegar uma indústria que vai ter que se repensar. Mas já estão imprimindo órgãos. Se você quebra a bacia, o cara vai fazer um implante. Não, o cara pega, faz o modelo em 3D, imprime o resto da tua bacia e cola ali dentro. Já tem traqueias e outras estruturas. Já estão imprimindo. E aí também, os derivados, já estão imprimindo armas. Né? Também é essa outra coisa, essa coisa de porte de arma, qualquer um vai conseguir imprimir uma arma e montar em casa. Então assim, isso aqui tem um potencial em termos de centralizar, né? Hoje tudo que você quer, você precisa ter uma estrutura. Ali você vai ter descentralizado. Por quê? Porque assim como a gente baixa qualquer design, qualquer coisa na internet, você vai baixar e imprimir o que você quiser. Esse móvel é assinado por fulano. Não faz, você vai pegar aquilo ali, vai copiar e vai colocar. Não só você tem impressora 3D, como você tem o scanner 3D. Então o que você quiser, assim, vai ser muito difícil que você tenha uma patente, alguma coisa que em 2 segundos não seja quebrada. A engenharia reversa está muito pesada nisso. Então são tecnologias que vale a pena a colocou essas como deve se acompanhar porque elas têm um potencial disruptivo muito grande. O que vem dessa linha? Isso tem acontecido, ou seja, vamos trazer essa discussão para a nossa realidade. Ele fala o seguinte, não é o peixe grande hoje em dia que engole o pequeno, mas é o rápido que engole o lento. O que isso quer dizer? Dada essa realidade de mudanças, de novas realidades, novas formas de organização, se você não for rápido em termos de entender e se adaptar, você acaba ficando para trás. Vamos pegar aqui nosso exemplo, vou trazer aqui para a administração. É claramente o papel do governo investir em infraestrutura. Ou seja, preciso de infraestrutura para que o custo do Brasil seja menor, alguma coisa. E para vocês, o que é investir em infraestrutura? A gente precisa botar, ou seja, fala em infraestrutura, o que vem na cabeça? Estrada, ferrovia. Isso é para escoar o quê? Não, mas é verdade. Estrada, ferrovia, transposição do Rio de São Francisco, fazer hidrovias. Isso é o quê? O que você está escoando via isso? Então, agrícola, minério, alguma coisa. É tipicamente, ou seja, em termos de economia, é tipicamente o produto da época, agrônoma industrial. Ou seja, vou pegar ali o básico. E é o que hoje no mundo a gente já viu que é o que tem menos valor agregado. Quem é a empresa hoje de maior valor de mercado? É a empresa mais valiosa do mundo. Google. O que o Google exporta? O que ele produz que bota no caminhão, bota na ferrovia e vai embora? Sim, mas, ou seja, basicamente, ele gera informação. Né? E claro, você pode argumentar, mas ele é mais valioso, isso é especulação. Mais ou menos. O Google hoje é central da nossa vida, ou seja, durante o dia, você passa um dia no seu trabalho que você não der uma passada ali no Google. A gente é tão preguiçoso que às vezes você quer entrar no Globo. O nome do Globo já diz, é globo.com. Você vai lá no Google, procura Globo e clica. A resposta para qualquer problema hoje você joga no Google. É até ofensivo hoje você fazer uma pergunta para alguém que você não tenha minimamente jogar no Google antes. Né? Acaba com assim, meu e-mail está ali. Se vocês me perguntarem qualquer coisa, ótimo. Mas eu não sou o Google. Se você puder jogar lá e tiver nas 3 primeiras, você está perdendo o seu tempo, meu tempo. Entendeu? Mas é um pouco desse, ou seja, a resposta está lá para quase tudo. Então ele realmente traz uma mudança. A internet, é claro assim, se não fosse o Google, seria talvez outro. Mas imagina a internet sem uma ferramenta de busca. Vocês lembram, no começo era assim. Assim que a internet lançou, o caderno de informática do Globo, a grande função dele era publicar endereços. Falar, olha que legal, tem uma página que faz isso, aí publicava o endereço, aí você ficava lá digitando
um ou outro, porque você não tinha como procurar. Você só acessava uma página se você soubesse escrever o endereço dela. Imagina o que seria a internet hoje sem isso. Tem trabalhos inteiros, que a gente fala dessa ideia de informação, passam por isso. Um programador hoje, ele basicamente fazer programa hoje é jogar no Google. Você quer, eu preciso fazer uma linha de código para validar a CPF. Acho que ninguém fez isso antes. Então você joga no Google, tinha, na época do Google Labs, não sei se está ativo, tinha até um Google Code, ele só procurava ali, copiava o código e joga ali dentro. Agora eu preciso um que faça o menu dessa maneira. Você joga ali, copia e coloca. O programador já não escreve quase nada. Você tem sites como GitHub, que todo mundo que é feito é publicado, você reaproveita tudo. Então o cara que demoraria 6 meses, 1 ano, às vezes o cara resolve aquilo em minutos. Assim, alguma coisa mudou. Não é, assim, vamos ser claros, não é que não vai existir mais agricultura, não vai existir mais indústria. Mas as coisas ao longo do tempo, elas vêm mudando o peso que ela tem na economia, o peso que ela traz. A agricultura, a gente precisa comer, é importante. Mas você vê que, embora isso aqui ainda seja uma realidade, não é daqui que você traz o dinheiro. Por exemplo, esses dados, né? Ou seja, você vê que mesmo em 2001, agora tem que atualizar esse dado, mas metade da riqueza mundial era gerada por conhecimento. Né? Ou seja, hoje você tem o pessoal mais rico, as maiores empresas que você tem ligadas à tecnologia da informação. E mesmo na agricultura, vamos pegar um exemplo aqui. O Brasil é um maior exportador de café, e não é só mais o café vagabundo, não. Né? Agora a gente faz o café arábica, e a gente vende, né, ou seja, o café que a gente vende, ele é cotado em sacas de 60 quilos. Quem quiser atualizar, mas da última vez que eu vi, está na faixa de R$500. Café arábica. Então, vendo, não é barato, ou seja, vendo 60 quilos de café a R$500. Mas aí, eu posso agregar conhecimento, ou seja, não é só o produto. Pode transformar isso, agregar valor através do conhecimento. E, por exemplo, pegar aqui o nosso café solúvel. Desculpa aí um desenho. Mas o café solúvel, 200 gramas, cerca de R$20 no mês de café. E mais que isso, pega aquela capsulezinha na Expresso. Ela tem 2 gramas, custa R$3. E aí, coisa interessante, ou seja, quem é o maior produtor de café solúvel do mundo? Alemanha. Quantos pés de café tem na Alemanha? Sei lá, uma velhinha trouxe, enfeita a casa dela, no máximo. Né? Ou seja, um enfeite, nem sei se ele sobrevive lá. Ou seja, tem que agregar. Depois alguém faz essa divisão. 500 reais dividido por 60 mil. Nem 60 mil, né? 60 milhões, se a gente jogar em grama. Esse aqui é então por 0,2, esse aqui por 0,02. Na verdade, assim, ele agrega. Alguém vai fazer a conta para mim? Ou eu faço? Deixa eu fazer aqui. Celular, né? Não é, assim, não é bem pernada, mas às vezes é focar na coisa errada. Não quer dizer que a gente não possa. Por exemplo, a gente faz queijo. A França faz queijo também. Queijo é o básico. Só que o queijo dele, ele trabalha, investe, não sei o quê. Na verdade, o mais caro que eu conheço é aquele Serra da Estrela, que é português, não é francês. Meio quilo de queijo daquilo custa R$150. Por que a gente vende o nosso frescal a R$5? E aí tem a ver com marca, tem a ver. Vamos fazer aqui, ó. Tem uma discussão maior, não é só oferta. Por exemplo, café. Café é um bom exemplo. Café. Você pode falar assim, esgotou. Cafezinho, todo mundo faz café. Não tem mais o que inovar em café. Isso é verdade? Ou seja, esse exemplo aqui, ó, esse aqui, eu ganho 0,0083. Agora tem 20 dividido por 200. 0,1.
esse é o problema da calculadora. Vai ficando burro. Aí tem uma hora que você tem que dividir por 2 e faz na calculadora. Mas, ou seja, cada grama desse aqui, né, ou seja, ele está gerando um valor muito maior. Esse aqui, sei lá, está gerando, acho que é cerca de 120 vezes mais do que o outro. E você vê, café. Eu gosto desse café, gente. Não tem mais o que inovar. Cafezinho, você dá de graça. Restaurante, né, cortesia. Não tem mais o que fazer. Na verdade, tem. O que a Nespresso fez foi meio que inventar um outro produto. Né? Ou seja, o cara reposicionou o café como uma coisa de alto nível. Hoje em dia você toma um Nescafé, você sente George Clooney, né? Ou seja, não é o outro, eu tô ali perto de George Clooney. Você vê que tornou as pessoas mais arrogantes e especialistas em café. Que hoje o cara toma, não, essa aqui eu sinto notas de chocolate misturado com flor do campo. Eu confesso que eu tenho, mas assim, eu só sinto assim, é mais forte, mais fraco. Eu sou meio uma negação nisso. Mas ele transformou um produto que estava em baixa em uma coisa de alto nível. E o café nem para aqui. Hoje em dia, não sei, tem alguém mais especialista do que já transcendeu esse nível nesse café? Agora já tem cafés aí que é R$20 o copinho. Já tem aquele café. Já ouviu falar naquele café cagado? Né? Agora você tem duas variações. Você tem a original, é como se fosse um gato lá na África, que custa R$500 o meio quilo de café dele, porque um gato come é um gato africano, um gato meio leopardo, come o grão, caga o grão, o pessoal vai lá no cocô, separa e aquilo diz que dá um gosto ótimo. Não, é verdade. E tem uma versão brasileira, que é o café do jacu. Vocês conhecem? Jacu é um animal, é um pássaro selvagem, mas parece uma galinha preta desse tamanho. Que é a mesma coisa, ou seja, eles deixam o jacu solto, ele come o café que está lá na plantação, caga e vão lá, separam e fazem o café com aquilo. Dizem que é maravilhoso. Custa R$100 uma xicrinha. Ou seja, ainda tem essa, né? Ainda tem o gosto de ser um animal em extinção. Mas eu falo assim, esse R$1,50 para cada grama, né, que é quase o cara peneirar ouro. O cara transformou o café em ouro. O ouro está mais caro que isso, mas está indo para lá. Isso envolveu marketing, envolveu brand, envolveu a facilidade de fazer. Né? Ou seja, o cara retransformou um produto básico para lá. Quando eu falo em conhecimento, não quer dizer ignorar qualquer coisa dessa. Não quer dizer que torradeiras não possam receber design e ser reposicionadas, que a agricultura não possa ser reposicionada. Mas você vê o que você consegue agregar através dessa linha de informação. E o conhecimento hoje é o que tem gerado esse valor no mundo. Né? Ou seja, tanto que você não tem mais essa briga por aonde vai ficar. Assim, desculpa. O Trump lá nos Estados Unidos está jurando que quer reativar carvão e trazer fábrica de volta. Mas mesmo o pessoal do carvão já tem falado o seguinte, não faz mais sentido, o emprego não está mais aqui. A agricultura, que a gente sempre tem essa coisa, não, precisamos fazer reforma agrária, precisamos colocar isso no mundo inteiro. Ninguém mais quer fazer. Por quê? Na verdade você não consegue mais prender assim, o homem no campo. Essa ideia de você fazer agricultura com enxada, ela é mais cara do que qualquer coisa automatizada. Ou seja, você acaba tendo que terra, como dar um subsídio para o cara, porque o que ele vai vender, porque assim, com a automação, o preço da saco, o preço das coisas caiu muito, ele não vai conseguir nem subsistir. Então assim, quem faz é meio que o seguinte, olha, eu vou te pagar e vou te dar uma mesada para você não vir para a cidade. Mas não é mais uma ideia de vou fazer a reforma agrária para aumentar a economia. Por quê? Na verdade, uma colhedeira, uma plantadeira substitui 300 pessoas, 400 pessoas. Né? Isso na agricultura, na fábrica a mesma coisa. O Rio de Janeiro deu uma isenção gigante para a Honda vir. Isso já tem uns 10 anos. Para a Honda vir, porque ia gerar empregos. Quantos empregos tem na fábrica da Honda aqui no Rio de Janeiro? 250. 250 empregos na indústria automobilística. Tem restaurante aí que se demora e tem mais do que 250 pessoas. Então assim, as coisas têm mudando. Você falou, essas mudanças, evoluções, você já está aqui na quarta, quinta revolução industrial, ou seja, a gente já está passando no outro momento. E as coisas têm mudado, ou seja, o impacto que você vê aí, como a gente falou, antes você tinha essa ideia de grandes empresas, grandes fatores. Hoje você vê o que tem surgido como as empresas. Por exemplo, o Uber é considerada hoje a maior empresa de transporte, ou seja, não de táxi efetivamente, mas de transporte. E quantos carros ela tem? Quantos carros? O que ela colocou? Tem no slide? Eu não sei se eu tenho aqui. Tem.
é esse aqui. Ela já vale mais hoje do que a Ford. Depois eu vou mostrar isso. Ela inventou o carro. Então, assim, você já tem toda uma indústria. Engraçado que outro dia estava mostrando reflexo em outra área. Ela não só já assim, ela vai matar o táxi. Não é uma questão assim, não, o Uber. Quer ver uma coisa interessante? E isso não é tão proposital. Ó, o Uber, quem não sabe, o Google também é dono de parte do Uber. Principalmente eles têm uma parceria, ela até usa o mapa do Google, é uma das partes. E aqui no Google, se você jogar, por exemplo, aqui eu vou jogar minha casa, o Google ele tem não só aquelas opções de você ir a pé, de carro, quando você joga a rota, como tem a opção de carrinho. Né? Tem um carinha fazendo sinal. Ele, na verdade, ele me traz o Cabify, o Uber, o 99. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui os preços. Para eu ir aqui para minha casa. Ó. Deixa eu apagar. Eu vou pegar, porque tem a faixa, né, 24 a 32, eu vou pegar só o maior preço de todo mundo. Então, por exemplo, se eu vou de Black, eu gasto para ir pela casa R$48. Se eu vou de X, Black, eu gasto 32. Se eu for de táxi, R$37. Isso aqui não é à toa. Deixa eu ver o Cabify. O Cabify tá 38. Não é à toa. Mas, por exemplo, se eu quero o carro melhor, eu vou de quê? Eu quero o mais... Quando eu pego o táxi? Não vou nem falar do como é que é? O pool. Quando é que eu pego o táxi? Isso é uma coisa interessante até da promoção. E aí tem a ver com o setor público, né? O governo trabalhando nisso. Assim, teoricamente nunca. A gente fala assim, não, mas se você for ali para a esquina, você talvez consiga táxi mais rápido. Depende. É aleatório. Assim, pode ser. Mas, por exemplo, o Uber, ele nunca cumpre isso, né? Também se você, assim que você pede, muda. Mas ele está me dizendo que o Uber chega aqui em 2 minutos, o táxi em 3, o Cabify em 1. Ou seja, em 3 minutos, você não chega nem na rua aqui. Se você pedir, e às vezes, assim, isso até está tão rápido que às vezes é um incômodo. Né? Ou seja, hoje você só pode pedir assim, quando a mulher fala assim, você está pronta mesmo? Né? Não é assim, estou pronta, pode pedir Uber. Não, você está pronta mesmo, posso abrir a porta, porque às vezes o cara está na tua rua, é muito rápido. Fatura para a empresa. Não, o Uber já está faturando para a empresa, já tem a linha de gasto. Assim, isso aqui que o Uber faz, isso aqui não é à toa. Isso aqui é aleatório. Não, isso aqui é uma posição que a gente chama em estratégia de stock in the middle. Ele está preso no meio. Ele não é tão bom quanto o produto premium e não é tão barato quanto o produto mais barato. O que é o fracionado? Esse eu não conheço. Cabify? É o pool. Não, o pool está aqui embaixo. O pool, e isso é legal, que é o seguinte, só a tecnologia pode fazer o pool. Porque assim, se eu tentou partilhar carona com um amigo, não, estou falando seu amigo, marcar, pô gente, olha só, eu venho pro tribunal, tem um monte de gente no caminho, né? A gente pode ir e voltar junto. Isso dura quanto tempo? Você não consegue, 1 semana, 2, o cara não está pronto, o cara chega atrasado, o cara tem que ficar 1 hora mais. Em 2 semanas você fala assim, não vão mais com o cara, chega, não dá mais. O Uber consegue fazer isso porque ele tem informação para quem naquele momento está indo na mesma direção, ele está disposto a compartilhar. Ou seja, é uma informação que os outros não têm. Não estou nem entrando nesse mérito, que é tipo um outro modelo. Mas o táxi aqui, ele vai travar. Tá tendo, os táxis estão tendo que dar desconto, né? Ou seja, dentro do aplicativo. E é interessante que se ele for na prefeitura e dizer que ele dá desconto, é proibido. O táxi não pode dar desconto. Ele tem o taxímetro exatamente porque ele tem que cobrar pelo taxímetro. Ele não pode cobrar, quando criaram o taxímetro, pensaram, claro, para ele não cobrar acima do taxímetro. Mas ele também não pode cobrar abaixo, o preço é tabelado. Então, não só ele está preso no meio, como a rigor, a nossa burocracia administrativa pode fazer ele morrer mais rápido ainda. Né? Dá o jeito dele, dá o desconto, a gente sabe que dá um aplicativo, assim como também o Uber não está 100% legal, ninguém também, parou um taxista e prendeu ele ou apreendeu o carro porque está correndo com desconto. Mas isso aqui também não poderia ser mais baixo.
Então, assim, é um modelo novo que ele vai colocar. E você vê o Uber, né? Vamos pegar depois os outros, mas qual foi a grande inovação do Uber? Qual foi a grande sacada dele? E foi o aplicativo. O aplicativo, qualquer garoto, ou seja, qualquer filho de vocês aí com mais experiência, o cara faz. Tanto que o Táxi 99 ou outros que estavam aqui no Brasil antes do Uber já tinham um aplicativo. Um pouco por aí. A grande sacada dele foi o modelo de negócio. Porque assim, se vocês querem... Alguém é motorista de Uber? Já tive vários alunos. Não é... Se vocês quiserem fazer o teste, agora, baixa o aplicativo, na hora do almoço, dá um rolezinho, pega o teu carro e volta para cá para aula. Essa que é uma grande sacada. Porque assim, se você quisesse ser taxista, qual era a primeira coisa que você tinha que fazer? Comprar uma autonomia que já custava 200 mil. Depois passar por um monte de burocracia e ter ali. Você na hora do almoço, assim, hoje tô sem dinheiro para voltar, tem que botar um dinheiro no coisa. O Uber, vocês podem, assim, é um pouquinho mais complicado que isso, mas depois se você se habilitou lá e entregou, você naturalmente sim, você começa a trabalhar e deixa de trabalhar a hora que você quiser. O custo de entrada e o custo de saída é zero. Né? É claro, o Uber é um ótimo negócio para o motorista, você vai ficar rico? Não. Vale a pena, assim, não pense em ser motorista, comprar um carro e com o dinheiro do Uber financiar o carro. Hoje já não dá. Hoje já está ali em termos de, no começo você tinha história do cara ganhar 2 mil, 3 mil, porque você tinha pouco. Agora não, agora a competição mesmo já colocou. Mas a competição também tira o cara. Ou seja, assim como você tem muito motorista hoje, se ficar ruim para ele, o cara deixa de ser motorista e vai fazer qualquer outra coisa. Se ficar bom, ele volta logo em seguida. Quem é de economia, ele é quase aquele mercado ideal, né? Que a gente fala que o lucro é zero. Alguém de economia aí? Um mercado, né, perfeitamente competitivo, ou seja, que as empresas entram e saem, o lucro vai ser sempre zero. Por quê? Se ele ficar bom, o cara entra. Se sai, então vai sempre nivelar. E o Uber está próximo disso. Mas ele oferece um serviço que hoje é melhor, barateou o preço para o consumidor final. Quem ganha nessa briga, Uber, táxi, alguma coisa, é o consumidor. E na verdade, o Uber é muito importante em termos até de força de trabalho nessa crise. Cara, caiu como uma luva. Era o dinheiro da rescisão do cara, o cara comprava um carro e bem ou mal trouxe dinheiro ali para casa durante esse período. Ou seja, e não é só o Uber, né? Você vê, o Airbnb vai na mesma linha. Esse aqui é um pouquinho menos conhecido, mas na Olimpíada ele foi a solução de... Quem conhece o Airbnb? É o seguinte, carnaval. Quem não gosta que vai viajar carnaval, por que deixar a tua casa fechada? Aluga ela. Eu tenho um colega meu, ele já preparou a casa dele, assim, que ele tem a mãe dele mora no Recreio, ele tem aqui. A casa dele já é preparada e a qualquer momento a casa dele pode ser alugada e ele sai. Assim, uma diária aqui no Rio está na faixa de 300, 400 reais. Né? Então, assim, meu irmão, 400 reais eu vou embora da minha casa e durmo na minha mãe a hora que quiserem. Antes ele alugava só final de semana, agora está alugando. Ele pegou a casa dele, alguns armários ele botou chave, outro fica vazio sempre e está ali. Ele fala que não paga aluguel, ou seja, não compensa o preço do aluguel há muito tempo, porque ele sempre ganha mais com aquilo ali do que seria o padrão. Nos jogos, foi um pouco que solucionou, porque a gente não construiu os hotéis que deveria construir, não fez a quantidade de vaga, também não veio a quantidade de pessoas, mas o Airbnb foi um dos patrocinadores dos jogos, de certa forma foi que disponibilizou, ou seja, abriu para qualquer pessoa negociar. E notem que esses dois exemplos, o Uber e o Airbnb, uma das grandes sacadas, grandes vantagens é o poder público da jogada. Ou seja, o táxi é regulado, alguma coisa. Ninguém percebia vantagem. O fato dele ser regulado, passar por um monte de burocracia, você percebe uma qualidade diferenciada por causa disso? Ou seja, a burocracia administrativa está gerando uma melhoria da qualidade do serviço? Não. Não, mas aí os hotéis não vão gostar, assim como o táxi não vai gostar de lá. É claro. E essa tentativa de você proibir, porque isso que é uma coisa... É ilegal você alugar sua casa para qualquer um? Não. É ilegal você cobrar para levar as pessoas? Não. As pessoas publicavam anúncios de motorista particular o tempo todo. O motorista é uma profissão, você pode exercer livremente. Só que agora tem ganhado um vulto muito grande. Uma coisa que começa devagarinho, eu acho que eu tenho esse artigo, mas o Airbnb, ele quando começou, os hotéis nem ligaram. Não, isso é coisa de nicho, alguém quer ficar, cadê aquele conforto, essas coisas. Hoje em dia, assim, isso é legal que é uma experiência diferente, mas se vocês vão viajar,
experimentem ficar numa casa em vez de ficar no hotel. Você pode fazer compra, você pode cozinhar, você tem uma experiência mais local do que você ficar no hotel ali, que você cai naquela linha. Assim, e eles estão, o táxi está lá nos Estados Unidos, aqui também, né? Mas boa parte dos táxis lá fora são de empresas. Você quer dirigir um táxi nos Estados Unidos, na verdade você só vai ter a carteira de motorista de táxi. Você de manhã você vai em qualquer uma das cooperativas e pega um carro. No final do dia você paga X e devolve o carro. Já viraram garagens fantasmas. Ninguém mais lá está usando isso. O Airbnb, hoje em dia, já está valendo mais do que redes como Hilton e outras coisas. Fora o Facebook, como a gente falou. E o Facebook, é assim, outras discussões. Facebook, YouTube, eles já estão hoje sendo um anunciante maior do que a televisão tradicional. E o YouTube, por exemplo, qual é o conteúdo que ele produz? Qual novela, filme? Nada. Assim, eu já tenho trocado a televisão pelo YouTube. Né? Eu de manhã eu assisto, assim, esses até tem na televisão, mas são aqueles... Eu gosto daquele jornal, mas é tipo Last Week Tonight, Late Show. São políticas, mas o cara é comédia, mistura como se fosse o nosso José Simão. E outros programas que, assim, você tem um tempo menor hoje. Então, você assistir um vídeo porta de fundo é o tempo que dá para você consumir. Você não tem mais 1 hora para ficar vendo Zorra Total, ponta a ponta. Então você assiste um filme, assiste alguma coisa. Eles não produzem nada, ou seja, só tem uma plataforma. Por que vocês estão no Facebook e não estão no Google+? O Google+, é melhor, a tecnologia é melhor, você tem mais opções de compartilhamento. Por que ninguém está lá? Não, assim, é até interessante. Vocês provavelmente fazem parte do Google+. Vocês têm um Gmail? Então vocês têm um conta no Google+. Mas por que você não posta? Por que você não vai lá? Nada que não ser conhecido, porque não tem nada lá. Ninguém posta, ninguém fala nada lá, que é o que você vai. Ou seja, o conteúdo que te faz ir no Facebook é um pouco disso. É a mesma coisa do WhatsApp para o Telegram. Aquelas horas que o juiz bloqueia aqui no Brasil e vai todo mundo imediatamente para o Telegram, muita gente fala, não, eu gostei mais, tem mais... o WhatsApp só pode compartilhar arquivo agora, o Telegram já podia há um tempão. Por que a gente não migrou e ficou lá? As pessoas não estão lá. Então, assim, são as linhas e elas têm gerado muito valor de mercado. Né? Então, assim, o Uber hoje já vale mais, assim, isso aqui, o segundo é o 20th Century Fox, que é de entretenimento, mas Ford e GM. Ou seja, você tem uma empresa que não tem um carro, não tem nada, e já vale mais. Isso não é um valor preciso, como em outros casos, porque ele não tem capital aberto, mas ele recebeu um aporte e foi estimado por empresa de valuation de 72 bilhões. Valer mais do que a Ford e a GM, gente, é valer mais do que a empresa que inventou o carro. Você compra a Ford, você está comprando fábricas, concessionárias, autopeças, serviços. Você compra o Uber, você está levando o que para casa? Meia dúzia de funcionários, aplicativo, mas o modelo de negócio tem gerado... Não é que ele não gere receita. Como é que você avalia uma empresa? Você pega o fluxo de caixa dela, projeta e vê quando ela está valendo. Ela gera um volume de recursos absurdo, ou seja, em termos de receita, é altíssimo. Já a Ford e a GM, volta e meia tem prejuízo. Fabricar carro, vender carro, dá esse problema. Sim. A indústria de cinema, então, até tem essas duas coisas. Ela encurtou muito. Quem lembra em Titanic? 6 meses, fila na porta, durante 6... Hoje, como é que está a indústria do cinema? Hoje vai lançar um filme no cinema. Você fala, pô, não vou hoje porque é lançamento, né? Vou deixar para semana que vem. Semana que vem ele saiu, já não está mais no cinema. 2 semanas depois ele está na tua televisão. Né? Claro, você paga, paga não sei o quê, mas está na tua televisão. Então, assim, o cinema, enquanto local, ou eles estão apelando para uma ideia muito mais de entretenimento. Eu não posso muito porque me dá uma vontade de dormir enorme, mas tem uns cinemas que é quase uma cama. Né? Não, para mim tem que ser duro ali, que senão eu durmo no filme. Mas serve bebida, tem garçom, é uma cama, então assim, é um programa que você vai ali diferenciado. Outras coisas, por exemplo, o 3D, é uma coisa que você não tem em casa, eles tentam salvar. Mas de resto, realmente, as indústrias estão tendo que se reinventar.
de música, né? Ou seja, não adianta mais. E essa coisa, todas elas tentam ir na justiça para proibir, para colocar. A justiça nunca conseguiu suprimir nenhuma tecnologia. Aquilo está disponível, as pessoas vão usar. Assim, o Uber conseguiu suplantar essas outras só com o modelo de negócio. E basicamente o que eles fazem é gerir informação. Eles têm informação de quem quer o serviço com a informação de quem quer prestar o serviço. Parece que é uma coisa boba, mas como eu falei assim, você poderia simplesmente botar um anúncio no jornal, que é, ó, motorista, ofereço motorista particular. Só que você não conseguia cobrir o seu tempo inteiro. Que para minimamente se sustentar como motorista, você precisa ter 20 corridas, 50 corridas por dia. E você não tinha isso como motorista particular anunciando individual. Agora o Uber está te dando isso. Ou seja, você consegue ficar ali. E já que vocês não são motoristas, mas se vocês olharem o aplicativo do lado do motorista, quando ele não está fazendo corrida, o Uber exibe o mapa da cidade mostrando mais vermelho aonde tem mais chamada. Então ele, de certa forma, assim, mesmo que indiretamente, ele pega os carros, desloca para a zona que tem maior necessidade, faz abaixar o tempo médio dali e o cara ganha mais dinheiro. Tem algumas bonificações para o cara ficar mais tempo em áreas que não tem, ou seja, ele ainda tem uma parte por trás que a gente chama de gamification. Se ele cumprir tantas corridas por dia. Agora se vocês pegarem o Uber, você vê que os motoristas agora eles ganham medalhinhas, igual o jogo. Já viram? Não só avaliação, porque antes tinha aquele 4.3, né? Que já é importantíssimo, porque assim, a qualidade do táxi, não, é o poder público vai lá, atesta ele. Quem atesta a qualidade do motorista do Uber? Consumidor. Ih, caramba, dei 2 estrelas pro cara. Não. Ainda podia fazer um elogio, mas agora quando você pega vou pegar o cara aqui. O Wellington, não só tem, mas ele teve 18 atendimentos excelentes, o carro é limpo, ótimo papo, ganhou 3 rotas, aí tem umas coisinhas de quantos 1000 viagens, amigos dirigindo. Sim, até o monitoramento, você consegue ver em tempo real onde está, se mudou de caminho você liga. A minha filhada tem 16 anos e mora em Niterói, às vezes eu trago ela pra cá. Pô, antigamente eu tinha que ir em Niterói buscar ela e levar de volta. Agora tá com 16, eu mando o Uber e fico olhando. Se o cara sair pro caminho alguma coisa, ó, já ligo, cadê? Tá mudando, tá tendo alguma coisa. Mas, ou seja, é uma avaliação que a própria comunidade faz. E isso tem hoje mais valor do que um certificado do poder público ou qualquer coisa desse tipo. Táxi pirata. Por mais do que táxi pirata, o táxi é certo, mas quem dirige não é o taxista, ele aluga. Eu tenho um colega meu que é engenheiro, ele tem 2 táxis, acho que nunca fez uma corrida na vida dele. Né? Vou mostrar outra coisa aqui. Essa questão da avaliação que a rede mesmo dá, isso não é só para o motorista. Esse aqui é um exemplo de um site. Qualquer coisa que você faça, é igual aquele filme do Coringa, né? Se você faz uma coisa bem, nunca faça de graça. Então, assim, se vocês têm uma habilidade, sabe desenhar, sabe fazer programação, sabe alguma coisa, vocês podem se oferecer aqui para o mundo inteiro. Vai lá, coloca o que você faz para fazer. Esse site chama Fiverr. Fiverr porque, na verdade, o ponto de partida para o serviço é sempre $5. Claro que ele cria unidade. Você é boa em inglês, quer dar aula de português. Quer dar aula de português? Ou seja, você pode colocar aqui. Geralmente você vai colocar alguma coisa por $5, por exemplo, 15 minutos, 10, meia hora. E o restante. Esse aqui é o exemplo de um serviço. Não sei se foi exatamente desse que eu contratei. Mas, por exemplo, chama Web Scraping. Esse cara pega dados de qualquer site.
É legalizado, ou seja, você tem um site, ele pega ali e joga no Excel. Aqui em auditoria no tribunal, precisava fazer uma auditoria de folha de pagamento, precisava da folha de todo mundo, São Gonçalo não mandou. Alguém de São Gonçalo? Não mandou os dados da folha. Ah, não tem problema, hoje o site da Portal de Transparência, a informação está lá. Só que como é que está no site de São Gonçalo? Eu tenho que entrar num determinado mês, clicar num órgão, aí ele me exibe a lista de pessoas, clico na pessoa, aí eu vejo o contra-cheque dela, que é o que eu precisava, e eu precisava de todo mundo durante 2 anos. Ou seja, dá para fazer? Dá. Qualquer 2 mesezinhos, 8 horas por dia trabalhando, fazia, né? Abre o Excel, copia, cola, clica em outro, copia, cola, rapidinho ali você mata um mês, rapidinho você mata os 2 anos. Contratei um serviço desse. Ou seja, o site é aberto, não tem nada de legal, o site é aberto, qualquer um pode fazer esse trabalho. O que ele faz? Ele faz um script que o robozinho vai lá e busca isso. Por $10, em um dia o trabalho estava pronto. Não só os 2 anos, mas eu tenho um robozinho que enquanto o site do São Gonçalo não mudar, eu aperto nele, ele vai lá no site e atualiza até a data de hoje. Talvez tenha sido esse, mas era um indiano que oferece serviço, cara muito competente, em 2 dias me entregou o negócio. Você vê que esse cara aqui é a mesma coisa, também é da Índia, ó. Mas da onde você sabe se esse cara é bom ou ruim? Você vai pedir o diploma dele, vai pedir um histórico, vai entrevistar ele? O cara tem 500 serviços que ele fez, concluiu. Esses sites, eles são mais confiáveis do que avaliações como o LinkedIn. Por quê? Porque só avalia quem pagou ele. Então, minimamente, para ele criar esses 500, ele teve que gastar 500 vezes 5. Então, no mínimo, gastou 2.500 para criar isso. E a negativa mata você muito rapidinho. Ou seja, você pode construir, ó, vou vender no Mercado Livre, vou criar 600 avaliações falsas. Basta você não entregar um produto, você está fora. Porque ninguém vê as positivas. Você vê o quê? Logo a negativa. Não me entregou, me passou a perna, acabou. O cara que tem 500, ótimas experiências, ótimas leads, e o cara está sendo contratado pelo mundo inteiro. Nota que é o seguinte, isso aqui não é emprego de carteira, não é nada. E é com isso aqui, e a gente também entendeu o seguinte, é com isso que nossos filhos vão concorrer. Ah, ele vai ser um... Porque você vê tanto a flexibilização que a gente tem na lei trabalhista agora, aquele contrato por hora, como isso aqui. Ninguém mais quer um funcionário sentado ali para... Eu pego um programador desse, eu tenho trabalho para ele 220 horas mesmo, não tenho. Metade do tempo eu pago para ele não fazer nada. Aqui não. Aqui eu só pago exatamente o que eu recebo. Então, mas a internet, essa linha, ou seja, só a gestão da informação de quem sabe fazer, quem quer, está gerando empregos no mundo inteiro. E a gente ainda está falando de infraestrutura de botar ônibus, botar carro. E a internet a gente quer... Na verdade, o Brasil está com 2 iniciativas, né? Já criar o limite de internet mesmo para fixa. E a gente acabou de taxar 40% de serviço em nuvem. Isso acabou de sair. E assim, o que a gente está fazendo é só aumentando o custo do Brasil. E, gente, empresas baseadas em conhecimento, elas podem ser feitas em qualquer lugar do mundo. Se você taxa 40%, eu não vou abrir a minha empresa aqui, eu abro lá nas Ilhas Caimã e coloco. Ou seja, por quê? Porque eu preciso de processamento, preciso de internet, preciso ter um custo baixo. Não vai ser aqui que essas tecnologias vão emergir. Então, esse aqui é do Uber. Só da Airbnb a gente faz uma pausa para o café. O Airbnb, como a gente está falando, isso aqui também é uma notícia falando o seguinte, ó, o Airbnb se torna mais valioso do que a rede Marriott e a rede Hilton. São 2 redes tradicionalíssimas em termos de hotéis. Você está comprando elas, você está comprando vários hotéis. E o Airbnb é a mesma coisa. Ele não só trouxe um modelo de negócio para que você possa gerar um dinheiro que você tem, como também te ajuda em termos de segurança, em termos de seguro. Ou seja, dá uma estrutura onde esse negócio correr. E essas duas empresas são só... Esse aqui é o último, então, agora eu prometo mesmo. Essas 2 empresas são só em termos de informação. Só para a gente fechar, esse aqui é um gráfico, tá? Que pega os últimos 10 anos. Do lado de cá eu tenho Facebook e o Google. O Google, na verdade, se tornou, em termos de empresa, a Alphabet. Não sei se todo mundo conhece, mas é o nome que ela tem na bolsa e junta os diversos grupos. Essas empresas que têm papel aberto na bolsa, você pode saber cada dia quanto ela vale exatamente. Por quê? Se você quer comprar uma empresa que tem capital aberto, é só você comprar todas as ações dela. As ações têm um preço que estão na bolsa. Então, nesse dia que eu tirei aqui, se você quiser comprar o Google, se você tivesse 256 bilhões, você levava o Google para casa.
seja, tem lá. Na mesma data, a Petrobras 194 bilhões. Né? É claro que você vai pagar 194 bilhões, está levando também uma dívida de 400 bilhões. Né? Mas, ou seja, se você está sobrando, de 13º vai bater aí a restituição do imposto de renda, quer levar a Petrobras 294. Note que é o seguinte, né? Essa ideia do petróleo é nosso, no orgulho nacional. Dentro do Google cabem 2 Petrobras e meia. E você está levando postos de petróleo, navios e alguma coisa. E você vê que é o seguinte, isso aqui é uma projeção de 10 anos. Tá? Não é de agora. Não é a Lava Jato, que é esse pedacinho aqui, não é essa crise. O que está acontecendo com o preço do petróleo nos últimos 10 anos? Está caindo. Isso aqui de baixo é a Vale. A Vale valia 85 bilhões. Está caindo. Commodity, a produtos básicos, eles vêm caindo ao longo do tempo. Facebook e Google mexe o que? Basicamente conhecimento, basicamente com inovação. Há 10 anos, mas não, ele gera receita, ele gera serviços, gera produtos. Há 10 anos isso tem subido. Sim, ou seja, na verdade, tudo está virando serviço. De uma forma geral, até os produtos. E o Uber, de certa forma, é essa. Quem deixou de ter carro aí recentemente por causa de ser Uber? Você não tem carro, desistiu. Ia trocar de carro e não trocou. Muita gente, ou seja, hoje essa coisa de ter, desde a bicicleta, né? Ou seja, vê esse modelo que você tem ali, das bicicletinhas do Itaú, que é uma coisa mundial. Lá em Fortaleza já estão fazendo isso com carro. Você tem carros lá que você pega o carro e entrega em outro lugar. As pessoas estão tirando o conceito de ter. Eu quero serviço. As pessoas estão descobrindo o seguinte, eu não quero ter uma bicicleta, eu quero andar de bicicleta. Se eu tiver uma bicicleta, que a hora que eu quiser eu puder andar, cara, eu tenho uma, e lá no meu prédio, ele não tem um bicicletário. Na verdade, elas ficam todas amontoadas no canto. Às vezes eu quero andar, mas para eu andar, eu tenho que tirar 20 bicicletas, né? Do condomínio. Então, essa nova geração tá vindo essa visão. Assim, eu não quero mais ter uma casa, eu quero usar uma casa. Então eu tenho um Airbnb na hora que eu quiser. Porque a gente sempre tinha esse sonho. Ou seja, tem um dinheirinho mais, compra um carro. Um pouquinho mais dinheiro, uma casa. Se sobrar um pouco mais dinheiro, ou uma fazenda, ou uma casa na praia, de acordo com o sonho de cada um. Mas a gente queria ter um negócio. Né? Eu quero ter uma casa na praia. Alguém tem casa na praia aí? Nem que seja na família? O maior elefante branco do mundo. Sítio pior ainda. Né? Ou seja, até a casa lá em Guaba. Aí você é obrigado a ir para Iguaba o resto da vida. Né? Por quê? Porque você paga aquela casa inteira, aquilo fica fechado. Aí todo mês você paga caseiro, paga IPTU, aí você tem que ir para Iguaba. Aí chega lá, tem que fazer uma faxina na casa, que troço está fechado há 6 meses. Você vai embora, você tem que fazer outra faxina, que vai ficar fechado outros 6 meses. Assim, essa geração mais nova está com mais esse conceito. Quem tem filho aí que já está fora do Brasil? Que já saiu. A geração mais nova não fica. Assim, a minha avó, eu lembro que uma vez ela me falou, até me surpreendeu, ela falou assim, ela nunca saiu do Rio e Minas. Depois de muito velha, que foi fazer uma viagem para fora, mas era só Rio e Minas. Hoje, os filhos já estão pensando assim, segundo grau eu vou fazer fora, vou trabalhar em qualquer lugar do mundo, e os empregos são assim. Né? Tá aqui no Rio, daqui a pouco você está lá no Maranhão, daqui a pouco você está não sei o quê, daqui a pouco você está em outro país. Né? Não tem mais aquela coisa local. E a gente ainda está preso com essas linhas. Então, assim, tem mudado radicalmente. A gente tá. Vamos parar para o café?